Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Hoje eu quero falar com você acerca do jejum, uma arma poderosa, mas que tem sido usada da maneira incorreta. O jejum que agrada a Deus não é esse jejum religioso forçado para automassagear o ego. Não é esse jejum que te promove diante das pessoas. Pelo contrário, o Senhor Jesus sempre condenou esse tipo de jejum para aparecer aos homens que jejua, onde os religiosos eles se abatiam, ficavam abatidos, com o semblante caído, por ficar longas horas sem se alimentar, para dar a impressão às pessoas que jejuavam, buscando algum tipo de glória, de recompensa, ou apenas um elogio, que alguém dissesse: olha lá o santo homem de Deus que jejua. E Jesus também nos deixou claro um exemplo onde dois homens sobem ao monte para orar, um publicano e um fariseu. O publicano nem ousava levantar o rosto, se humilhava diante de Deus e desceu justificado, ao passo que o fariseu batia no peito e dizia: eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os demais homens, justificando ali as suas ações. E esse tipo de atitude desagrada a Deus. O jejum não é meritório, não nos torna merecedores de absolutamente nada e nem faz com que a gente seja mais santo, mais de Deus, mais consagrado do que os outros. Havia e sempre haverá essa questão, esse viés religioso das pessoas acerca de algumas práticas. A Bíblia, aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, Jesus é questionado pelos discípulos de João, dizendo o seguinte: aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O que Jesus estava querendo dizer? Que o jejum ele não pode ser feito de uma maneira metódica, religiosa, premeditada. Não é para você dizer que jejum, não é para você se sentir melhor no sentido de cumprir um rito religioso, não. O jejum ele tem que ser feito de maneira espontânea. Há momentos que você vai passar por fraquezas espirituais, que você deve jejuar. Há momentos que você vai passar por lutas, problemas, situações, e você vai jejuar. Há momentos que você vai jejuar por um livramento, por uma resposta que você tanto precisa. Outros por pedir perdão, se humilhar diante de um pecado, de uma situação que você não está conseguindo lidar, que você não está conseguindo vencer. Então você jejua buscando a misericórdia, a força de Deus para vencer a sua carne, porque o jejum, na verdade, ele nos treina, é um treinamento para resistirmos às nossas próprias vontades. Claro que uma pessoa que tem o hábito de jejuar, de negar a sua vontade, como por exemplo comer, beber durante algum período, que é o chamado de jejum total, esta pessoa ela vai ter muito mais facilidade de resistir às suas vontades, seus ímpetos, a sua carne. Então o jejum ele é importante, ele nos treina para aprendermos a negar a nós mesmos. Só que o jejum não é meritório, ele não nos torna melhor do que outras pessoas e nem merecedores do favor de Deus. Não, pelo contrário, o jejum não pode ser visto também como uma moeda de troca, tampouco o jejum pode ser visto como um meio de buscar uma resposta ou um livramento de Deus. Não, eu sei que na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, inúmeros exemplos de jejum, como o jejum de Daniel, que jejuou durante 21 dias. Você vai encontrar também o jejum de Esther, que jejuou pelo livramento de seu povo, o jejum de Josafá também por livramento. Você vai encontrar o jejum de Nínive, que se humilhou a Deus, se vestindo de pano de saco, suplicando a misericórdia, o perdão de Deus.
e se arrependeram diante de Deus com jejum e cinza, se humilharam, rasgaram o coração diante de Deus, e Deus se arrependeu do mal que iria fazer por conta do pecado, da condição depravada daquele povo. Só que o jejum não pode ser visto apenas como uma moeda de troca, não pode ser visto dessa maneira, não, como a maioria das pessoas. Só jejum por resposta, por milagres, por cura, por prosperidade, por resposta disso, resposta daquilo, não. O jejum é para você se humilhar diante de Deus. O jejum é um quebrantamento, para você quebrantar a sua alma, para você se treinar, para negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, negar a sua carne, para submeter à vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Jejum é um treinamento. O jejum, ele deve ser feito para te aproximar de Deus. Por isso que o jejum, onde a pessoa se abstém apenas de alimentos, seja parcial ou total, seja o jejum em que ela abre mão de alguma coisa que ela gosta muito, em detrimento de uma resposta, seja o jejum total ou o jejum parcial, esses jejuns, eles, se não houver oração, se não houver um envolvimento com Deus, isso é apenas um ato religioso, é apenas mera religiosidade. É o que nós chamamos de dieta, que as pessoas estão confundindo com o jejum. É comum, por exemplo, você encontrar, e vale ressaltar, que nós estamos falando aqui, não é do jejum clínico, não, médico, nós estamos falando aqui do jejum bíblico, jejum segundo a Bíblia, segundo a palavra. Se você jejua, mas não há nenhum envolvimento com Deus durante aquele período, você não ora, você não medita na palavra, não se conecta com Deus, não pensa nas coisas de Deus, isso é apenas dieta, você está abrindo mão de comer, simples assim. Mas o jejum, realmente, o jejum que é feito de forma bíblica, é um período de devoção, de dedicação, que você se aplica às coisas de Deus. Se aplica às coisas de Deus. Só que o jejum que realmente agrada a Deus não é esse jejum de alimentos, esse jejum de se abster de alguma coisa. Esse jejum, ele deve ser feito? Claro que deve ser feito. É claro que você deve jejuar. Só que o jejum que agrada a Deus é o jejum que está em Isaías, onde há um questionamento por parte de algumas pessoas que diz o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E Deus, em resposta a esse questionamento, Deus responde: quando vocês jejuam pelos vossos próprios interesses. É pelo ego de vocês, é para satisfazer os prazeres de vocês que vocês estão jejuando, não para me agradar. E aí, em resposta a esse questionamento, Deus ele fala aqui sobre o jejum que o agrada, dizendo: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador o guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. É esse jejum que agrada a Deus, repartir o pão com o faminto. É esse jejum que agrada a Deus, é amar o próximo. É amar o próximo, porque há muitas pessoas que jejuam. Os hipócritas naquela época chegavam a se desfigurar. Era nítido que eles estavam sem comer, isso para automassagear o ego. Mas havia malícia, havia maldade, havia muitas coisas que desagradam a Deus, como por exemplo, muitas pessoas jejuam, ficam longos períodos de jejum, mas apontam o dedo para o próximo, acusam, tem uma língua maldizente, maus olhos, fala mal da vida dos outros, julga o tempo todo, tem um coração perverso, faz mal às pessoas, prejudica. Então, seria isso um jejum aceitável, Senhor? Será que Deus se agradaria desse jejum que é realizado, porém o coração é perverso, o coração é mau? Cuidado com isso.
O jejum que agrada a Deus é esse, é você amar o próximo como a ti mesmo, é você amar a Deus acima de todas as coisas, o que não significa dizer que você não pode ter o hábito, viver a prática do jejum tradicional bíblico que todo mundo conhece, mas coloque isso em pauta, vê como você está, como é que é o seu amor por Deus, qual a qualidade do seu amor pelo próximo, qual a qualidade do seu amor por Deus, qual é a qualidade do seu amor para o próximo. Meça isso, se fia a isso, e não simplesmente num ato religioso, ritualístico, não, mas meça o seu amor por Deus, pelas coisas de Deus e pelo próximo que está do seu lado. Porque se a pessoa diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, o amor de Deus não está nele. Pense nisso. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.